A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais um grupo familiar que nós começamos hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a importância de estudarmos as Escrituras Sagradas no seu idioma original, que eu estou falando do hebraico, né? Nós vamos ter alguns tópicos que eu acho que vai ser muito interessante para todos vocês, então pedir para vocês prestarem bastante atenção hoje. Por que prestar atenção? Porque realmente é uma coisa que eu acredito que nem todo mundo conhece, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre o estudo do hebraico em si, ok? Vamos começar. Se a gente for analisar Gênesis 1, de 1 ao 3, quer dizer, logo no comecinho da Bíblia, nós vamos ver que Deus criou tudo através da palavra, porque a gente vê que está dizendo, e disse Deus, né? E disse Deus. Mas se vocês pensarem um pouquinho, pelo menos vamos refletir juntos, se ele disse é porque já existia o alfabeto. Ou existia, ou ele criou antes de dizer, né? Portanto, eu não poderia dizer de uma outra forma. Então, o alfabeto já existe. Olha a importância, começa o alfabeto. Então, o alfabeto é uma coisa criada por Deus, tá? Porque a gente crê, que é unânime, né? De que o idioma falado no tempo da criação é o hebraico. Continuando. O hebraico é um idioma semita. O que quer dizer semita? Todo mundo sabe, né? Se vocês pegarem no Google, vocês vão ver. Idioma semita. Semita, ou seja, é uma linguagem descendente de Sem. Sem, quem é? É o filho de Noé, né? Também o hebraico é conhecido como uma linguagem divina, porque se considera que Deus usou o hebraico para poder fazer a criação do mundo inteiro, né? E ele conversava com Adão e Eva em cima do hebraico. E como é que começaram a ter os nomes? Se vocês forem analisar também em Gênesis, vocês vão ver no Gênesis 2:19, havendo, pois, o Senhor Deus criado todo animal do campo, etc., 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 ele trouxe Adão e falou para ele dar um nome a tudo, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E assim, você sabe que também foi o próprio Adão que deu o nome a Eva, né? Eu queria falar um pouquinho desse episódio também da Torre de Babel. Você sabe que ocorre o episódio da Torre de Babel, né? Uma época em que o povo se rebelou, né? Se rebelou e começou a falar, não, nós vamos construir uma torre, isso chama Babel, né? Vamos construir uma torre e essa torre vai nos levar lá para Deus. Eu não preciso de ninguém, não quero saber e tal. Se rebelaram. E claro que Deus se enfureceu com isso, né? E eles o impediram de todas as maneiras. E a forma como Deus fez para impedi-los foi criar uma porção de idiomas, tanto que as pessoas tentavam se comunicar e não conseguiam mais se comunicar porque os idiomas começaram a ser inúmeros, né? Está escrito na Bíblia, nós vamos ver isso aqui e conferir na própria palavra. A gente vê em Gênesis 11 que fala assim, ó, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Quer dizer, qual foi a língua, qual a mesma fala? É hebraico. E Deus criou, então, o mundo em hebraico, certo? Se Deus criou o mundo em hebraico, Adão e Eva nasceram e falaram em hebraico. Continuando. Em Gênesis 11:9, nós vamos ver que por isto Deus chamou o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Confirmando aquilo que eu disse para vocês agora. Está em Gênesis 11:9. E dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Aquele povo que vivia unido, a partir daquele momento eles se espalharam no mundo inteiro, aí se criaram as nações, e mundos, e idiomas, e tudo quanto é jeito, né? Em hebraico, por que existe a palavra Babel? Por que é a Torre de Babel? Porque em hebraico, a palavra Balal quer dizer confundiu. Balal em hebraico quer dizer confundiu. Babel, em hebraico, quer dizer lebalber, o verbo lebalber quer dizer confundir em hebraico. É a mesma raiz. A raiz da palavra confundir, lebalber, é a mesma raiz de balal, que é confundiu, conforme está escrito no versículo do Gênesis 11:9. Agora vamos falar um pouquinho de curiosidade a respeito do idioma hebraico. O idioma hebraico, ele se escreve, vou colocar o mouse para vocês entenderem melhor. Ele é escrito da direita para a esquerda, tá vendo? Da direita para a esquerda. As letras do alfabeto são 22 letras consoantes. Não existe nenhuma vogal. Vamos ler juntos.
É rapidinho, são só 22. Lê comigo. Aleph, Beit, Gimel. Ele tem a mesma pronúncia do jeito que eu falo. Aleph tem a letra de A, Bet, B, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud. Kaf, Chaf, ou Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Fe, Sadi, Kaf, Resh, Shin e Taf. São 22 consoantes e não pode ver que não teve nenhuma vogal. Além dessas 22 consoantes, existem mais 5 consoantes que representam... Existem algumas palavras que se escrevem com uma determinada letra e quando essa letra aparece no final da palavra, ela se escreve de uma forma diferente. São essas 4 que são chamadas de letras sofit. Sof em hebraico é fim, sofit é final. Então, Raf, que seria essa aqui, essa, escreve diferente. Mem, tá vendo? Mem, no final, diferente. Nun, também diferente. Fei, diferente aqui. Sadi, também se escreve diferente quando se tratar da última letra da palavra. Como já falei para vocês, não existem vogais. Então, os maçoretas chegaram a uma época e colocaram alguns símbolos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Então, um pontinho embaixo quer dizer I, 3 pontinhos quer dizer E, A, U, assim, e A, O, U também assim, bem enviesado, né? O em cima da palavra e O também em cima da palavra. É assim que se escreve. Assim é o hebraico moderno até hoje. Como não existem algarismos também no hebraico, os algarismos são representados pelas próprias letras. Então, o Aleph, que é esse, é 1, o Beit, que é esse, 2, Gimel é 3, Dalet até, você vai chegar até o Taf, que é a última letra, é 400. Depois, essas 5 letras finais representam 500, 600 até 900. Tá? Muito bem. Por que se criaram, então, os nekudot? Nekudot quer dizer os símbolos, para poder, os vogais que eu falo, né? Porque era muito difícil. Imagine você ler um texto sem vogal, né? Eu trouxe aqui um texto aqui. Quer tentar ler? Vamos ler comigo. O que está escrito aqui nessa parte que está em azul aqui? O que está escrito? Não dá para ler. Como você conhece o texto, dá para ver de que no princípio criou Deus os céus e a terra dá para ler, né? Porque você conhece o texto, mas se você não conhecesse o texto, é impossível você ler. Então, você imagine chegar na sinagoga, o pessoal não conhece a Torá e vai tentar ler o que está escrito na Torá. Não vai conseguir. Vai falar uma porção de palavras erradas. E assim eles inventaram esses maçoretas, eles inventaram esses símbolos, são nekudot, que é exatamente para preservar a pronúncia dos textos sagrados. É assim que a origem disso tudo é essa. Então, a ivrit quer dizer em hebraico, né? A palavra hebraico em hebraico quer dizer ivrit, né? É uma língua semítica. Semítica, ou seja, ela é originária de Sem. Quem é Sem? É o filho de Noé, certo? Muito bem. A Torá foi escrita quando? Há 3.000 anos atrás, na época de Moisés, né? Ela foi ditada por Deus, diretamente para Moisés, em hebraico. Ele é considerado como língua sagrada. Em hebraico seria Lashon HaKodesh, Lashon HaKodesh, né? Tá? É um idioma que foi escolhido por Deus para transmitir essa palavra à humanidade. Muito bom. A raiz das palavras. Toda palavra no hebraico, toda palavra no hebraico bíblico, né? Ela tem uma raiz. Quer dizer, vocês vão ver que toda palavra que tem uma raiz, e a raiz, na verdade, é como se fosse o DNA da palavra. O DNA, você vai entender o que quer dizer aquela palavra se você conhecer a raiz. Vou dar alguns exemplos para vocês. A palavra Rishon, quer dizer primeiro, a palavra Yom Rishon, que é domingo, a palavra Rosh Hashanah, que é ano novo, Bereshit, que é no princípio, e Rosh, que é cabeça. Peguei algumas palavras, todas têm a mesma raiz, percebe? Aqui, é bom mostrar para vocês aqui no molde. Deixa eu ver.
Resh, Aleph, Shin. Esses três letras, que seria a raiz, estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Todas essas palavras têm a mesma raiz. No fundo, elas têm um significado em comum, né? Raiz. Vamos tentar examinar, então, já que nós estamos falando de que tudo começou assim, né? Que o primeiro idioma foi hebraico, nós vamos examinar, então, o que é no princípio da Bíblia. Então, como aconteceu tudo no começo? Adão e Eva. Então, acho que nada mais justo que a gente comece por Adão e Eva, tentando interpretar aquilo em hebraico. Então, Adão. Adão em hebraico é Adam. Adam. Isso. M mudo. Por que chama Adam? Vou explicar para vocês. Se vocês forem ver em Gênesis 2:7, vocês vão ver que está escrito assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Como é que chama pó da terra em hebraico? Adamá. Adamá é pó da terra. Adam quer dizer Adão. Por isso que chama Adam. Adam quer dizer Adão. Ok? Uma curiosidade. Vocês forem para Israel, para os seres humanos aqui em Israel, assim, seres humanos em Israel, é chamada de Bnei Adam. Bnei Adam, sabe o que quer dizer? Bnei quer dizer filho, Adam quer dizer Adão. Bnei Adam quer dizer filhos de Adão, certo? Ou seja, seres humanos em hebraico, lá em Israel, hoje, é Bnei Adam. Bnei Adam, ou filhos de Adão. Ok? Ok, vamos lá. Eva. Eva, em hebraico, é Chavá. Fala comigo, Chavá. Por quê? Por que Chavá? Vamos ver em Gênesis. Gênesis 3:20. Vocês estão percebendo que todos os nomes até agora, eles têm referência, têm um sentido de acordo com a história dele, né? Da história de cada um. Ok? Vamos lá. Eva. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto, quer dizer, a razão, era a mãe de todos os viventes. Onde é que está a mãe de todos os viventes no nome dela? Então, presta atenção. O verbo viver, em hebraico, é lihiot. Lihiot. Chaim. Vida. Aqui, ó. Vida é chaim. Chaim, lihiot. E Eva é Chavá. Chavá escreve assim. Então, vocês vão ver Chavá, Chaim e lihiot tem a mesma raiz. Por isso que ela é chamada de Eva, Chavá, porque ela é mãe de toda a humanidade. Ela trouxe vida a toda a humanidade. Ok? Muito bom. Agora vamos falar de alguns nomes, uma curiosidade também. Tem alguns nomes, vocês vão ver vários nomes. Né? Vou falar alguns aqui, não dá para falar muitos. Né? Eles terminam com ele, né? Ele. E tem alguns que começam com ele. Vamos falar de alguns que terminam com ele, que termina com ele. Essas palavras que terminam com ele, que são nomes normalmente, como Gabriel, Gabriel, Rafael, Samuel, enfim, Israel, né? Israel, né, que a gente fala em hebraico. Ele, toda palavra que aparecer com ele, saiba de que ele são as iniciais do nome de Deus, de Elohim. E ele, Aleph Lamed, quer dizer Elohim, aqui, ó, tá? Então, ele é o nome de Deus. Então, toda palavra que tem esse prefixo, ou no final da palavra, quer dizer tem alguma coisa a ver com Deus. Exemplo, Rafael. Rafa quer dizer cura. Então, ele curou, ou então curado por Deus, ou cura divina. Esse é o significado da palavra Rafael. Daniel. Dan quer dizer juiz em hebraico. Ele é Deus, então aquele que é julgado por Deus. Né? Gabriel, Gibor em hebraico quer dizer forte. Então, Gabriel, o homem forte de Deus, anjo de Deus. Né? Continuando, Samuel, Shmuel, quer dizer, Shem é nome. O nome dele é Elohim, certo? É assim que chama Samuel. E o nome dele é Deus. É Elohim, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho da palavra Israel, que é muito legal, né?
dá para a gente aprender bastante coisa com o significado da palavra Israel. Acho que muitos de vocês já ouviram falar de que o nome dado a Israel veio através de quem? De Jacó, não é isso? Ele chamou Jacó, está em Gênesis 32, e disse, não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou, porque lutasses com Deus e com os homens e prevalecesse, e ganhou. Né? E aí você pergunta para mim o que tem Israel a ver com lutar com Deus? Não tem nada a ver, não tem tem alguma ligação? No português provavelmente não dá para entender muito bem, mas a gente tem que ir no hebraico. Olha a importância do hebraico. Vamos ver, vamos procurar entender isso no hebraico. Presta atenção. Se vocês forem ver o texto desse mesmo versículo em hebraico, vocês vão ver assim, que sarita im Elohim. Porque que sarita quer dizer lutastes, lutou, com Elohim, Deus. Que sarita im Elohim. Tá? Porque lutastes com Deus. Agora, preste atenção aqui no hebraico. A palavra sarita escreve assim, ó. Dá para ver? E a palavra Israel escreve assim, ó. Olha a coincidência aqui, ó. As duas têm a mesma raiz. Então, Israel e Sarita, Sarit, têm a mesma raiz. Por isso que tem muito a ver, tem tudo a ver o nome de Israel ser assim, né? Então, o que significa a palavra Israel? Ela significa lutou com Deus. Sarita, quer dizer, lutou. Então, Israel significa lutou com Deus. E também os estudiosos entendem que Israel significa príncipe de Deus também. Por que príncipe de Deus? Porque Sar, em hebraico, quer dizer príncipe. Sar quer dizer príncipe. Lembra desse versículo que acabei de falar para vocês? Não te chamará mais Jacó, Israel, como príncipe, né? Pois como príncipe, lutasses com Deus e com os homens. Portanto, por isso que chama-se Sar, príncipe, príncipe de Deus. Tá? Vamos ver Israel. A palavra Israel ela é formada por 5 letras. Yud, Shin, Resh, Aleph e Lamed. Né? São essas 4 aqui. Ó. Yud, Shin, Resh, Aleph e Lamed. Coincidentemente, é um acrônimo. Olha só que interessante. Ele representa os nomes dos nossos patriarcas judeus, né? Patriarcas e matriarcas, né? Do judaísmo. Inclusive Jacó. Mas como Jacó ele era Israel, então aparece Lia, que era a esposa de Jacó. Bom, preste atenção. A letra Yud, que é a primeira letra, ela representa Yitzhak. Yitzhak é Isaac. Shin, ela representa Sara. Sará em hebraico. Resh representa Rivka. Rivka quer dizer Rebeca em português. E Aleph representa Abraham, Abraham depois, né, que colocou-se, Deus mudou o nome dele também, Abraão. E Lamed, que é Lia. Então seria Abraão, está vendo aqui? Abraão com Sara, Rebeca com Isaac, ou Isaac com Rebeca, e Lia, que é a esposa de Jacó, ou Israel. Tá? Olha que interessante. Olha que interessante o idioma hebraico, né? Que a gente vai ver umas coisas interessantíssimas, porque se você não conhecer o idioma, você não vai nunca enxergar esse tipo de coisa que eu estou falando para você. Queria só mostrar para vocês mais uma coisa. Eu não podia deixar de terminar esse estudo sem mostrar para vocês que onde está Jesus em Israel, na palavra Israel. Será que ele está na palavra Israel? Vou mostrar para vocês que ele está e muito bem está. Ele está bastante bem. Né? Então, vamos ver Jesus. Vamos ler juntos Isaías. Isaías, como vocês sabem, é do Antigo Testamento, né? E foi o profeta que mais falou da vinda de Jesus, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que ele está falando aqui em Isaías, senão vou me perder um pouquinho. Isaías fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o que mais? E Príncipe da Paz.
príncipe da paz. Olha aqui, ó. Príncipe de Deus. Sar. Sar quer dizer príncipe, príncipe de Deus. Então, Jesus, sem dúvida, ele está no contexto e na origem e na raiz do nome Israel. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Em nome de Jesus, eu agradeço. Agradeço pela presença de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero revê-los, na medida do possível, na primeira oportunidade que Deus me permitir para falar com vocês mais uma vez. Quero dizer que eu estive na igreja domingo, achei maravilhoso rever todos vocês. Os que estiveram na igreja, pelo menos, eu consegui revê-los. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz em ver o pastor João de novo na igreja, pregando, nos trazendo uma mensagem maravilhosa. Espero que ele realmente se recupere da saúde dele o mais rápido possível. Eu estou orando por pastor João, estou orando por ele diariamente. E eu tenho certeza, tenho fé de que ele vai melhorar, em nome de Jesus, muito rapidamente. Tá bom? Ore comigo, feche seus olhos, vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, por essa sua palavra maravilhosa, abençoadora. Eu acho que eu aprendi muito com isso, Senhor. Espero que todos que puderem ouvir essa palavra, que ouviram hoje, o que vão ouvir em outras épocas, que vai ficar gravado, que sejam edificados com esse conhecimento, que cresçam cada vez mais e se aproximem cada vez mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, dos líderes, dos presbíteros e todos os membros da igreja, e faça com que a gente volte todos rapidamente na igreja. Eu gostaria de ver essa igreja lotada de pessoas, que a gente possa ajudar cada vez mais as pessoas e que a gente possa evangelizar cada vez mais todo mundo que vai para a igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Agora, obrigado também por tomar conta da minha família, com certeza, dos meus filhos, dos meus netos, e todos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneika. Yisa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Ve'asem lachem shalom, shalom, shalom ubracha. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado pela atenção.